E se eu te dissesse que a sua vida não está sendo decidida no grande momento, mas no silêncio, naquela hora em que ninguém está te vendo, naquela escolha pequena que você repete todos os dias, naquela noite em que você diz, só hoje eu não vou fazer nada, e nem percebe que isso está moldando o seu futuro, porque a verdade é dura, mas libertadora. Você não está onde quer estar não por falta de sorte, mas por causa dos hábitos que você repete quando o mundo já se calou. Agora pense comigo, quantas versões suas já ficaram pelo caminho porque você desistiu um pouco antes da mudança acontecer? Quantas vezes você sentiu que podia mais, mas escolheu o mais fácil? Hoje esse vídeo não é só conteúdo, é um alerta. E talvez seja o começo da sua virada. Se essa mensagem já está te incomodando por dentro, então é porque ela já começou a te transformar. Então inscreva-se no canal, porque aqui você vai encontrar mais conteúdos que podem mudar a sua mentalidade e a sua forma de viver. Deixe o like para fortalecer essa mensagem e fazer ela chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. E comente. Qual hábito você sabe que precisa mudar, mas ainda não teve coragem? Porque no final, não é sobre assistir esse vídeo, é sobre o que você vai fazer depois dele. E a sua nova vida começa exatamente agora. Quando o mundo silencia, a maioria das pessoas não percebe, mas é exatamente nesse momento que uma batalha invisível começa dentro da mente de cada indivíduo. Por fora, tudo parece calmo, mas por dentro é onde a verdade aparece. Alguns simplesmente desistem por dentro, mesmo continuando acordados, enquanto outros despertam para algo maior, algo que muda completamente a forma de enxergar a própria vida. A verdade é que o verdadeiro segredo não está no que você faz durante o dia, quando está ocupado, distraído e cercado de pessoas. O verdadeiro segredo está no que você faz quando ninguém está vendo, quando não há aprovação, quando não há pressão externa, quando você está sozinho com seus pensamentos mais profundos. É nesse momento que a sua vida real é construída ou destruída. Agora pare por um instante e pense com sinceridade. O que você faria se soubesse que cada pensamento que você tem antes de dormir está moldando o seu futuro de forma silenciosa, constante e inevitável? Que a sua mente não desliga simplesmente porque você fechou os olhos, mas continua trabalhando, absorvendo, gravando e transformando tudo aquilo que você alimentou durante o dia? Você continuaria permitindo que a sua mente fosse invadida por dúvidas constantes, inseguranças silenciosas, medos repetidos e comparações que não levam a lugar nenhum? Ou finalmente começaria a assumir o controle e plantar conscientemente certezas, direção, disciplina e propósito dentro de si mesmo antes de dormir? Porque a verdade mais dura e ao mesmo tempo mais libertadora é esta: aquilo que você repete em silêncio se torna a base invisível da sua realidade. A sua vida não começa no momento em que você acorda. Ela começa no momento em que você decide o que vai carregar dentro da sua mente antes de dormir. E é por isso que a disciplina não pode ser vista apenas como motivação passageira. Disciplina não é o que você faz quando está animado, quando tudo está favorável ou quando você sente energia para agir. Disciplina é o que você escolhe fazer exatamente quando não há vontade, quando ninguém está te observando, quando seria mais fácil desistir e simplesmente repetir o mesmo padrão de sempre. É nesse silêncio profundo da noite, quando o mundo inteiro já está distraído, que os destinos são silenciosamente alterados, porque enquanto muitos estão alimentando distrações, outros estão alimentando decisões. Enquanto muitos estão fugindo da própria mente, outros estão treinando ela para construir um futuro diferente. E é exatamente aí que tudo começa, no momento em que você percebe que a sua vida não muda por acaso,
mas muda pelo que você escolhe repetir quando ninguém está vendo. Naquela mesma noite, algo diferente começou a acontecer com ele. Não foi um evento grandioso. Não houve uma revelação com luzes ou sinais do destino. Foi algo muito mais sutil, quase imperceptível para qualquer outra pessoa, mas dentro dele era como se uma chave tivesse virado. Ele ficou deitado, olhando para o teto, mas pela primeira vez o teto não era apenas um teto, era um espaço cheio de perguntas que ele nunca teve coragem de responder. A mente, que antes ele tentava silenciar com distrações, agora estava ativa demais. E isso o incomodava. Porque quando o silêncio fica mais alto que o barulho externo, a verdade começa a falar. E a verdade dele não era confortável. Quantas promessas ele já tinha feito para si mesmo e quebrado no dia seguinte. Quantas vezes ele disse, segunda eu começo, mês que vem eu mudo, quando tudo melhorar eu vou agir. E quantas dessas vezes ele realmente mudou alguma coisa? Nenhuma. E isso doeu. Mas não foi uma dor que destrói. Foi uma dor que desperta. Ele percebeu algo que nunca tinha querido enxergar. Não era falta de oportunidade, não era falta de sorte, não era falta de tempo. Era falta de decisão real. Decisão tomada no silêncio, não no entusiasmo. O problema nunca foi o mundo lá fora. O problema sempre foi o diálogo interno que ele mantinha quando ninguém estava ouvindo. E naquela noite, esse diálogo mudou. Ele se levantou lentamente, como se o próprio corpo estivesse mais pesado do que o normal. Caminhou até um pequeno caderno velho que estava jogado em uma gaveta há meses, talvez anos, e o abriu pela primeira vez, como se estivesse abrindo um novo capítulo da própria vida. A mão tremia um pouco, não por medo do papel, mas por medo da verdade que ele estava prestes a escrever. Eu não posso continuar sendo o mesmo homem e esperar um futuro diferente. Ele parou, respirou fundo e, pela primeira vez, não apagou o que escreveu. Porque, pela primeira vez, ele entendeu algo profundo. Mudar não começa com força, começa com honestidade. E honestidade, quando nasce dentro de alguém, não pode mais ser ignorada. Naquela madrugada, enquanto o mundo dormia sem saber de nada, uma transformação invisível começou a se formar dentro dele. Ainda não era um novo homem, mas já não era mais o mesmo. E isso já era perigoso. Na manhã seguinte, André acordou diferente. Não porque sua vida tinha mudado de forma visível, mas porque algo dentro dele já não aceitava mais a mesma realidade de antes. O mundo continuava igual, o mesmo quarto, o mesmo teto, os mesmos problemas esperando por ele do lado de fora. Mas a forma como ele enxergava tudo isso já não era a mesma. Ele ficou alguns segundos parado na cama, olhando para as próprias mãos, como se estivesse tentando reconhecer quem era aquela pessoa que tinha escrito aquelas palavras na madrugada anterior. Eu não posso continuar sendo o mesmo homem e esperar um futuro diferente. Essa frase não era mais apenas tinta no papel. Agora era um peso dentro do peito. E o mais assustador era isso. Ele não conseguia mais fingir que não sabia. Porque depois que a consciência desperta, a ignorância deixa de ser desculpa. Ele levantou devagar, mas pela primeira vez não pegou o celular imediatamente. Não abriu redes sociais. Não mergulhou no mundo das distrações automáticas que costumavam consumir suas manhãs. Em vez disso, ficou em silêncio. Um silêncio estranho. Um silêncio que não era vazio. Era cheio de pensamentos. E entre esses pensamentos, uma pergunta começou a crescer. Se eu já sei o que preciso fazer, por que ainda não estou fazendo? Essa pergunta não o deixou confortável. Pelo contrário, ela começou a pressioná-lo por dentro. Era como se a mente estivesse sendo confrontada por algo que ela evitou por muito tempo. Responsabilidade. Porque agora não havia mais como culpar o tempo, as circunstâncias, as pessoas ou o passado.
Agora ele via claramente que o único elemento constante em todos os seus fracassos era ele mesmo. Mas essa percepção não veio para destruí-lo, veio para libertá-lo. Ele se levantou, foi até a cozinha e pegou um copo de água. O simples ato de beber parecia diferente, mais consciente, mais presente. Como se ele estivesse vivendo pela primeira vez sem estar no automático. E naquele instante, uma decisão silenciosa começou a nascer. Eu não vou mais viver como antes. Não foi um grito, não foi uma promessa dramática. Foi uma decisão interna, quase invisível, mas firme. Ele pegou o caderno novamente e escreveu 3 palavras simples. Disciplina começa hoje. E naquele momento, ele ainda não sabia exatamente como mudar sua vida inteira, mas já sabia algo mais importante. Ele não podia mais ignorar o que já tinha visto dentro de si. Porque uma vez que você enxerga a verdade, voltar a ser cego deixa de ser opção. Os primeiros dias não foram fáceis. Na verdade, foram exatamente o contrário do que André imaginava quando decidiu mudar. Ele pensou que bastaria uma decisão firme para que tudo dentro dele se alinharia automaticamente. Mas a realidade não funciona assim. A mudança real não começa com facilidade, começa com resistência. Naquela manhã, depois de escrever, disciplina começa hoje. Ele sentiu algo estranho, uma mistura de motivação com desconforto. Era como se uma parte dele quisesse avançar, mas outra parte antiga, enraizada em hábitos repetidos por anos, puxasse ele de volta para o mesmo lugar de sempre. O celular vibrou. Uma notificação. E naquele segundo, o mundo antigo tentou chamá-lo de volta. Era simples. Automático, quase inocente. Apenas uma olhada rápida, só alguns minutos, nada demais. Mas agora ele via o perigo escondido nos só um pouco, porque foi exatamente esse só um pouco que construiu a vida que ele não queria mais. Ele ficou parado. A mão já estava perto do celular, e dentro dele, 2 versões começaram a lutar. Uma dizia, não importa, você pode começar amanhã. A outra dizia, se você não começar agora, nunca vai começar. O conflito não era externo, era interno. E essa era a batalha mais difícil de todas. Ele respirou fundo e afastou o celular. Não foi um ato grandioso, não foi perfeito, mas foi a primeira vitória consciente da sua nova vida. E isso mudou tudo. Porque a mente não respeita intenções. Ela respeita ações repetidas. Ele percebeu que disciplina não é um evento isolado. Não é um momento de força única. Disciplina é uma guerra diária contra o próprio automatismo, contra o próprio conforto, contra a própria versão antiga. O dia seguiu. E com ele vieram os velhos hábitos, tentando retornar como sombras familiares, momentos de distração, momentos de dúvida, momentos em que ele se perguntava se aquilo realmente valia a pena. Será que eu estou exagerando? Será que isso tudo não é só empolgação passageira? E se eu falhar de novo? Mas agora havia algo diferente. Ele não acreditava mais automaticamente nessas perguntas. Ele apenas observava. E isso foi uma virada silenciosa, porque antes ele obedecia aos pensamentos. Agora ele os questionava. E quando você começa a questionar a própria mente, você começa a deixá-la de ser seu chefe. No fim do dia, exausto, ele voltou ao quarto. Tudo parecia igual, mas ele não era mais. Ele pegou o caderno novamente e escreveu algo simples, mas profundo. Hoje eu não venci o mundo, eu venci a mim mesmo. E pela primeira vez, ele entendeu algo essencial. A verdadeira riqueza não começa quando você ganha dinheiro. Começa quando você para de perder para si mesmo. Naquela noite, antes de dormir, ele não estava perfeito, mas estava consciente. E consciência, quando se mantém viva, vira transformação. André acordou no dia seguinte com uma sensação estranha. Não era euforia, não era certeza.
Era algo mais frágil, quase perigoso, confiança precoce. A mente, quando experimenta uma pequena vitória, tenta imediatamente relaxar, como se dissesse: você já provou que consegue, agora pode descansar. E foi exatamente aí que o teste real começou. Ele acordou, sentiu o corpo pesado, a mente pedindo o caminho fácil. O celular parecia mais atraente do que qualquer plano de disciplina. O conforto chamava com uma voz baixa, convincente, quase amiga. Só hoje, só um pouco, você já mudou ontem. E ele cedeu, não de uma vez, mas aos poucos. Primeiro alguns minutos, depois uma distração maior, depois outra, até que o dia inteiro começou a escorrer pelas mãos sem que ele percebesse. E quando ele finalmente levantou os olhos, já era tarde. A sensação veio forte, frustração, mas junto dela algo ainda mais profundo, vergonha silenciosa. Ele sentou na beira da cama, olhando para o chão, sentindo como se tivesse voltado exatamente para onde começou. Eu falhei de novo. A frase veio automática, mas dessa vez, algo dentro dele respondeu diferente. Ou eu estou aprendendo de verdade? Essa pergunta mudou o peso do momento, porque antes cada erro era uma prova de incapacidade. Agora, começava a ser visto como parte do processo. Ele pegou o caderno e, em vez de se atacar, ele escreveu algo que nunca tinha escrito antes. Eu não falhei. Eu apenas voltei a repetir um padrão antigo, mas agora eu vi ele. E ver o padrão muda tudo, porque o que é inconsciente te controla. Mas o que você enxerga, você começa a dominar. Naquela noite, ele percebeu algo essencial. Transformação não é uma linha reta. É um ciclo de consciência, queda e recomeço. E os que realmente mudam não são os que nunca caem. São os que aprendem a não morar na queda. Ele respirou fundo. Dessa vez, antes de dormir, não prometeu perfeição. Prometeu presença. Eu vou tentar de novo, mas agora com mais consciência. E essa foi a primeira vez que ele entendeu profundamente. A vitória não é nunca cair. É não desistir depois de cair. Os dias seguintes não trouxeram milagres, trouxeram repetição. E repetição, para quem está mudando, é o campo de batalha mais cansativo de todos. André começou a perceber algo que ninguém tinha explicado para ele antes. Mudar não é sentir algo diferente, é fazer o mesmo certo, mesmo quando tudo dentro de você quer fazer o errado. Havia dias em que ele acordava com clareza, quase como se tudo estivesse sob controle. Mas havia outros em que a velha versão dele parecia mais forte, mais rápida, mais convincente. E nesses dias, a guerra começava cedo. O celular continuava sendo o primeiro teste. A procrastinação continuava sendo o segundo. E a mente, essa era a mais perigosa de todas. Porque ela não gritava, ela sussurrava. Você já tentou, não funcionou. Você não é esse tipo de pessoa. Talvez isso não seja para você. E por muito tempo, André acreditou nesses sussurros como se fossem verdades. Mas agora algo tinha mudado. Ele não acreditava automaticamente. Ele observava. E entre observar e obedecer, existe um abismo enorme. Um dia, sentado sozinho, ele percebeu algo simples, mas profundo. A mente dele não era inimiga, era apenas mal treinada, e isso mudou a forma como ele se via. Ele não era mais alguém fraco, ele era alguém em construção, e construção leva tempo. Naquela noite, ele começou a fazer algo diferente antes de dormir. Ele não apenas pensava no dia que teve, ele revisava o dia como se estivesse treinando a própria consciência. O que eu fiz bem hoje? O que eu quase perdi para o automático? O que eu posso melhorar amanhã? Pela primeira vez, ele não estava apenas vivendo, ele estava aprendendo a viver. E isso era perigoso, porque pessoas que começam a se observar não conseguem mais voltar a ser inconscientes.
Em uma das noites, ele ficou parado por alguns minutos antes de dormir. O silêncio estava lá novamente, mas agora não parecia vazio. Parecia um espaço de construção. Ele entendeu algo que mudou tudo. O sucesso não começa quando você acerta. Começa quando você para de repetir o mesmo erro sem perceber. Ele fechou os olhos e, antes de dormir, disse para si mesmo em silêncio: eu ainda não sou quem eu quero ser, mas já não sou quem eu era. E isso, pela primeira vez, não era esperança, era processo. Havia noites em que a transformação parecia real e outras em que tudo parecia uma ilusão. E naquela noite específica, André sentiu o peso das duas versões ao mesmo tempo. Ele chegou em casa exausto, não apenas fisicamente, mas mentalmente desgastado por uma luta que ninguém via. Por fora, o dia tinha sido comum, mas por dentro, ele havia travado pequenas batalhas silenciosas o tempo inteiro. Resistência à distração, tentativa de foco, recaídas curtas, retomadas frágeis. E isso cansa mais do que qualquer trabalho físico. Ele sentou na cama e ficou em silêncio. Mas não era o silêncio que acalma, era o silêncio que pressiona. A mente começou a falar mais alto do que nunca. Você não está evoluindo. Você está apenas tentando e falhando em ciclos. Talvez você esteja apenas enganando a si mesmo. E dessa vez, essas frases não pareciam apenas pensamentos, pareciam verdades. Ele fechou os olhos com força, como se pudesse expulsar aquilo de dentro dele. Mas quanto mais tentava fugir, mais aquilo retornava. E foi nesse momento que algo perigoso aconteceu. Ele começou a lembrar de todas as vezes que falhou na vida. Não apenas nessa jornada, mas em tudo. Projetos abandonados, promessas quebradas, começos sem continuidade. E a mente fez o que sempre faz quando encontra dor acumulada. Ela tentou transformar tudo isso em identidade. Você sempre foi assim. Ele levantou da cama rapidamente, como se o próprio quarto estivesse ficando pequeno demais para seus pensamentos. Foi até a janela. Lá fora, o mundo seguia indiferente. Pessoas vivendo suas vidas sem saber da guerra interna que ele estava enfrentando naquele exato instante. E ele se perguntou algo profundo. Será que todo mundo sente isso? Ou eu estou quebrado? Mas no mesmo instante outra pergunta surgiu. Mais forte, mais racional, mais consciente. E se isso não for um sinal de fraqueza, mas de transição? Essa pergunta não trouxe conforto imediato, mas trouxe espaço. E espaço é o começo da mudança. Ele percebeu algo essencial naquele momento. A dor que ele estava sentindo não era prova de fracasso, era prova de confronto. Ele estava finalmente enfrentando aquilo que evitou por anos. E enfrentar sempre parece destruição no começo. Mas, na verdade, é reorganização. Ele voltou a sentar, respirou fundo e dessa vez não tentou pensar positivo. Ele apenas decidiu não acreditar cegamente no próprio caos mental. E isso já foi uma vitória. Ele pegou o caderno com a mão um pouco mais firme do que nos dias anteriores e escreveu com honestidade brutal: hoje eu quase voltei a ser quem eu era, mas algo dentro de mim não deixou. Ele parou, olhou para a frase e pela primeira vez não sentiu vergonha. Sentiu verdade, porque ele entendeu algo que muda qualquer trajetória. A transformação não é sobre nunca cair. É sobre começar a perceber a queda antes de afundar nela. Naquela noite, ele não dormiu em paz completa, mas dormiu em consciência. E consciência, quando permanece viva, não permite retrocesso total. Na manhã seguinte, algo diferente aconteceu, mas não de forma dramática. Não houve explosão de motivação. Não houve sensação de agora tudo mudou. Pelo contrário, tudo parecia exatamente igual. O mesmo quarto, o mesmo silêncio, a mesma vida esperando por ele. Mas dentro de André havia uma pequena diferença quase invisível.
Ele já não estava se enganando com promessas vazias. Ele acordou, olhou para o teto por alguns segundos e percebeu algo simples, mas profundo. Ele não precisava mais de um grande momento para mudar sua vida. Ele precisava apenas não voltar a dormir para si mesmo. E isso mudou sua postura. Ele se levantou sem negociar com a mente, sem discussão interna longa, sem debate com os próprios impulsos, apenas ação. Foi até o banheiro, lavou o rosto e se olhou no espelho, mas dessa vez não desviou o olhar. Antes, o espelho era apenas reflexo. Agora era confronto. E ele fez uma pergunta direta para si mesmo. Você vai viver mais um dia no automático ou vai assumir o controle hoje? Não houve resposta mágica, mas houve decisão. E decisão, quando é repetida, começa a substituir identidade. Ele pegou o caderno. Dessa vez, não escreveu sobre erros. Não escreveu sobre dúvidas. Ele escreveu apenas uma coisa. Hoje eu ajo antes de sentir. E saiu de casa. O mundo continuava o mesmo, mas algo curioso começou a acontecer ao longo do dia. Ele começou a perceber detalhes que antes ignorava. O momento exato em que a distração surgia, o instante em que a preguiça tentava se instalar, a forma como a mente criava desculpas sofisticadas para evitar esforço. Antes, tudo isso acontecia automaticamente. Agora, ele via. E ver muda tudo. Porque aquilo que você enxerga claramente, você não consegue mais fingir que não existe. Durante o dia, houve momentos de queda quase imperceptíveis. Pequenas distrações, pequenas pausas mentais. Velhos hábitos tentando voltar como sombras. Mas agora algo era diferente. Ele não se identificava mais com essas falhas. Ele apenas as observava e retomava, sem drama, sem auto-ataque, sem desistência. E isso era novo. No fim do dia, ele voltou para casa cansado, mas não derrotado. Havia algo estranho no cansaço dele agora. Ele vinha acompanhado de consciência, não de arrependimento. Ele sentou na cama e percebeu algo que não tinha percebido antes. Não era o dia perfeito que estava mudando sua vida. Era a forma como ele estava respondendo ao imperfeito. Ele abriu o caderno novamente e escreveu: Hoje eu não venci tudo, mas também não me perdi. Ele ficou alguns segundos olhando para essa frase. E então entendeu a verdadeira virada. A mudança não acontece quando você se torna perfeito. Acontece quando você para de abandonar a si mesmo no meio do processo. Naquela noite, antes de dormir, ele não estava transformado completamente, mas estava alinhado. E alinhamento é o começo de qualquer destino novo. A mudança que André buscava por tanto tempo não chegou como um evento explosivo. Ela chegou como algo quase silencioso, mas impossível de ignorar. Nas semanas seguintes, algo começou a se reorganizar dentro e fora dele. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque a forma como ele reagia à vida deixou de ser automática. Ele ainda tinha dias difíceis, ainda havia momentos de cansaço mental, ainda existiam pensamentos tentando puxá-lo de volta para a antiga versão de si mesmo. Mas agora havia uma diferença crucial. Ele já não vivia mais dentro desses pensamentos. Ele os observava e escolhia. E isso começou a gerar mudanças reais, pequenas no início, mas consistentes. Ele começou a acordar mais cedo sem lutar tanto contra a própria mente. Não porque o corpo queria, mas porque a decisão já estava sendo tomada antes da emoção aparecer. Ele percebeu que quando não negociava consigo mesmo logo pela manhã, o dia inteiro mudava de direção. A produtividade aumentou, mas não de forma forçada. Era como se o foco estivesse menos espalhado, menos fragmentado. E pela primeira vez em muito tempo, ele começou a terminar coisas que começava. Isso para ele já era revolucionário, porque antes
Sua vida era feita de começos sem continuidade. Agora havia continuidade, e continuidade cria identidade. Um dia, ele percebeu algo curioso. Pessoas ao redor começaram a notar mudanças nele antes mesmo dele perceber completamente. Um colega comentou: "Você está diferente, mais calmo, mais focado." E André não soube responder de imediato, porque ele não se sentia transformado. Ele se sentia em processo. Mas era exatamente isso que estava mudando tudo. A transformação real não é percebida primeiro por quem muda, é percebida por quem observa de fora. E isso o fez refletir profundamente. Quantas vezes ele admirou pessoas disciplinadas sem entender que aquilo não era talento, era repetição silenciosa? Quantas vezes ele acreditou que sucesso era algo distante, quando na verdade era apenas consequência de escolhas diárias invisíveis? Ele começou a trabalhar com mais clareza, não porque a vida ficou perfeita, mas porque ele parou de desperdiçar energia em conflitos internos constantes. A mente, antes caótica, começava a se organizar. E isso impactou tudo: a forma de falar, a forma de pensar, a forma de agir. Até a forma como ele lidava com problemas começou a mudar. Em vez de entrar em desespero imediato, ele começava a pausar, observar e responder com mais consciência. E esse pequeno espaço entre estímulo e reação foi o que começou a mudar sua realidade. Em uma das noites, ao voltar para casa, ele percebeu algo que o emocionou de forma silenciosa. Ele não estava mais tentando se tornar alguém diferente. Ele já estava se tornando. Ele abriu o caderno como fazia todos os dias e escreveu: "Eu não mudei de repente. Eu mudei de escolha em escolha." E então entendeu algo definitivo. O sucesso não chega como um salto. Ele chega como um acúmulo invisível de pequenas vitórias diárias. Naquela noite, pela primeira vez, ele não apenas acreditou na mudança, ele viu a mudança. O tempo passou de uma forma estranha para André. Não foi rápido, não foi lento, foi constante. E é exatamente essa constância que muda tudo sem que a maioria perceba. Meses depois daquela primeira noite de consciência, ele já não era mais o homem que vivia em guerra com a própria mente todos os dias. A batalha ainda existia, mas ela já não comandava sua vida. Agora ele sabia reconhecer o início dela, e isso fazia toda a diferença. Ele ainda tinha desafios, ainda havia dias de cansaço, ainda existiam momentos em que a antiga versão dele tentava sussurrar: "Volta, fica mais fácil assim." Mas algo fundamental tinha mudado. Ele não acreditava mais nessas vozes como antes. Ele entendia que pensamentos não são ordens, são apenas sinais. E isso o libertou. A vida começou a refletir essa mudança interna de forma mais clara. Seu trabalho ganhou consistência, não porque ele ficou mais inteligente de repente, mas porque ele ficou mais presente. Ele parou de começar e parar o tempo todo. Parou de desperdiçar energia em distrações constantes. E começou a fazer algo que antes parecia impossível para ele: terminar o que começava. As pessoas começaram a notar, não apenas pelo que ele dizia, mas pelo que ele transmitia. Havia algo diferente na forma como ele caminhava, na forma como respondia, na forma como lidava com pressão. Era como se ele tivesse parado de reagir ao mundo e começado a responder a ele. E essa diferença é invisível por fora, mas gigantesca por dentro. Em uma tarde comum, enquanto caminhava sozinho, ele percebeu algo profundo. Ele não precisava mais provar nada para ninguém. Não porque ele tinha chegado ao topo, mas porque ele tinha saído da versão dele que precisava de validação constante. Ele lembrou de todas as noites em que quase desistiu. De todas as vezes em que acreditou que não era capaz, de todas as recaídas, dúvidas e recomeços silenciosos. E agora tudo aquilo fazia sentido, não como dor,
mas como construção. Ele abriu o caderno como fazia todos os dias, mas agora com outra energia. As páginas já não eram um espaço de luta, eram um registro de evolução. Ele escreveu lentamente, com uma calma que antes não existia nele. Eu não me tornei alguém novo. Eu apenas deixei de trair quem eu sabia que poderia ser. Ele fechou o caderno e ficou em silêncio. Mas agora o silêncio não era mais um lugar de conflito. Era um lugar de paz construída. Naquela noite antes de dormir, ele percebeu algo definitivo. O hábito noturno que mudou sua vida não foi um ritual específico. Foi uma decisão repetida de não abandonar a própria consciência. E pela primeira vez em muito tempo, ele não estava tentando mudar. Ele já era a mudança. E isso não tinha mais volta. E assim chegamos ao final dessa jornada. Mas a verdade é que isso não é um fim, é um começo. Porque tudo o que você viu aqui não é apenas uma história sobre André. É um espelho sobre você, sobre as suas escolhas, sobre aquilo que você faz quando ninguém está vendo, especialmente no silêncio da sua própria noite. O hábito noturno não muda a vida de ninguém por magia. Ele muda porque revela quem você realmente está se tornando quando o mundo já não está te distraindo. Agora pense com sinceridade. Quantas versões de você já foram abandonadas por falta de disciplina? Quantas oportunidades já passaram porque o conforto falou mais alto do que o propósito? E quantas noites ainda serão desperdiçadas antes de você decidir mudar de verdade? A transformação não começa amanhã. Não começa na segunda-feira. Não começa quando tudo estiver perfeito. Ela começa no instante em que você decide não ser mais o mesmo de ontem. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, então não ignore esse momento. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que podem mudar sua mentalidade. Deixe o like para apoiar esse tipo de mensagem e fazer ela alcançar mais pessoas. Comente aqui embaixo qual hábito você vai mudar a partir de hoje. E lembre-se disso, você não muda a sua vida com grandes promessas. Você muda com pequenas decisões repetidas no silêncio. Ninguém vai viver a sua disciplina por você. Ninguém vai vencer as suas batalhas internas por você. Mas a boa notícia é essa: ninguém além de você também pode vencer. E quando você finalmente decide mudar de verdade, o mundo inteiro começa a se reorganizar ao redor da sua nova versão. A escolha sempre esteve nas suas mãos. E agora, você sabe disso.